Oportunidade ou se acabou tudo com esta correção, ou melhor, manipulação do mercado que a gente viu aí de ontem na madrugada até o dia de hoje de manhã. Então vamos lá, vamos analisar. Hoje o vídeo com certeza não vai ser longo, porque a gente tem que analisar apenas detalhes importantíssimos para a gente conseguir identificar se realmente o topo dos 124 aconteceu ou está simplesmente acontecendo aquilo que nós falamos semana passada, que historicamente acontecia após anúncio da redução de juros do Fed. Teríamos uma correção aí que poderia durar de 1 a 2 semanas. Então, vamos embora para o nosso vídeo aí. Será que foi a lua dos ursos? A galera adora quando eu coloco aí o indicador das fases da lua e quer queira, quer não, ele está agindo mais uma vez. Olha só, estou aqui no gráfico do Ethereum, nós tivemos aqui a lua dos touros, que é a lua cheia, tivemos alta, depois tivemos aí a lua dos ursos, coincidentemente ou não, mais uma lua assertiva aí. A galera tá brincando, mas vamos lá, agora deixando de brincadeira, mas falando um pouco sério, porque realmente acredita-se que a energia da lua influencia diretamente o emocional dos investidores, se é verdade ou não é, ou coincidentemente por ter sido sexta-feira a liquidação das opções, tal, não sei. Mas o que acontece é que realmente até agora tem batido quadradinho a nossa brincadeirinha aí da lua, que agora está se tornando sério. Mas vamos lá, eu estou aqui no gráfico do Ethereum, vou começar logo pelo Ethereum. Certo? Nós havíamos mencionado, eu até falei que se a gente tivesse perdido essa região dos 4.500 e principalmente dos 4.395, que foi exatamente a região aonde eu vendi os etéreos, nós iríamos buscar aquela região onde estão as minhas ordens de etéreo. E eu comecei por etéreo por quê? Porque bateu ordem aí, peguei, comprei a 4.077, comprei a 4.069. Ainda tenho mais ordens aqui para baixo, mas pelo menos eu já consegui repor aqui a 4.077 e a 4.069, já consegui repor parte das ordens de etéreo que eu tinha vendido a 4.395, agora já comecei a recomprar mais barato. Aí você pergunta, Sandro, mas você começou a comprar mais barato e se for o fim do mercado? Bem, eu tenho que seguir com a minha projeção. E a minha projeção qual era? Queda no mercado durante o mês de setembro. Já tivemos a primeira oportunidade na primeira semana de setembro, que foi essa região aqui, dia 5 de setembro, onde o Ethereum chegou a 4.130, e agora o mercado nos dá outra oportunidade, principalmente no Ethereum, aonde tem muita gente falando que houve manipulação do mercado para derrubar as ordens todas de long que a gente tinha no mercado, e eles foram lá e derrubaram, porque derrubaram bonito aí, ok? Derrubaram manipulado ou não, só sei que entrou na minha zona de compra e já começou a executar essas minhas ordens aí. Voltando para o Bitcoin, também outra coisa que havíamos mencionado, ainda não entrou minhas ordens de compra no Bitcoin, que estão bem abaixo disso, né? Está naquela região dos 108, que eu consegui comprar um pouco aqui atrás, também no início de setembro, e agora voltamos aí, tem mais uma quedazinha no Bitcoin, e ele segurou naquela zona roxa que a gente tinha marcado aqui, roxa ou violeta, eu acho, sei lá que cor é essa aí, acho que é roxo. 112.097 dólares, ele segurou justamente nessa região, e caso ele perca essa região, ele vem buscar mais uma vez os 108 mil dólares. Então, enquanto ele segura aí, beleza, a gente ainda está tranquilo, mas não sei se ele vai conseguir segurar por muito tempo, justamente porque poderemos ter ainda mais correção durante essa semana. O Ethereum voltou a retestar perante o Bitcoin aqui. Ele voltou, ele não conseguiu romper a zona desse nosso retângulo aqui. E ele voltou a... Na verdade, ele
Ele voltou a acumular justamente na mesma região aqui de trás, o que ele fez em novembro e dezembro de 2024. Então, ele necessita romper a nossa linhazinha roxa dos 4 centavos, ou seja, 0,04 satoshis de Bitcoin para, ou melhor dizendo, 407 mil satoshis de Bitcoin para um Ethereum. Então é necessário o rompimento dessa região para que o Ethereum volte a ganhar valor perante o Bitcoin. Essa queda no Ethereum agora realmente deixou o Ethereum mais uma vez devendo perante o Bitcoin. Para mim isso foi bom porque eu realmente consegui entrar. Eu já estava desacreditando que eu iria conseguir entrar, mas como eu tinha projetado que pós redução de juros teríamos essa possibilidade de queda no mercado durante 1 ou 2 semanas, simplesmente eu mantive a minha estratégia de jogo. Lembra quando eu sempre estou mencionando jogo de xadrez? Qual era? Poderíamos simplesmente ter sustentado os 4.395 e voltado a tentar romper os 4.800, ou caso tivesse perdido, eu tinha que estar preparado para entrar de novo no mercado bonito, como eu consegui entrar aqui, ok? BNB segue segurando forte, aí está se movimentando muito bem dentro daquela possibilidade, fez um retestezinho e manteve esta LTA aqui depois do rompimento. Ainda é muito cedo porque é uma LTA de suporte muito curta, apenas de 1 semana, ainda é muito cedo para a gente ver, mas ela está com bom volume e tudo isso se justifica porque lançou um token, a OG Labs, e ela mais uma vez deu airdrop aí para quem era hold de BNB. Então, cara, esses caras têm muita grana e cada vez mais ter o token BNB em carteira e principalmente em stake dentro da BNB, da Binance Chain, da Exchange Binance, ele está procurando trazer mais vantagem ainda para a galera, ok? Consegui também comprar um pouco de link aí e a gente fez um vídeo para membros no sábado, uma live, na verdade, e havíamos mencionado na Chainlink essa possibilidade de bater os $20 aqui, 11 centavos. Ela chegou justamente nos 20, 29, deu muito perto, deu muita possibilidade de nova entrada aqui na Chainlink em busca de mais um novo rompimento. Esse rompimento vai acontecer quando? Cara, tem que ter paciência, esperar outubro e novembro. Continuo projetando todos os meus investimentos para uma alta entre outubro e novembro. Então, eu tenho que manter a minha estrutura pensando nesses meses, ok? A gente tem que pensar em uma situação que poderá acontecer e para isso a gente tem que estar preparado. Aqui eu tenho a Ada Cardano sustentando mais uma vez esse suporte aqui, que é um suporte antigo, né, deste ano, que era uma resistência aqui nos 80 centavos, e ela foi lá de novo nos 80 centavos, marcou, chegou a perder momentaneamente, mas por enquanto está bem posicionado. Só que eu não estou confiante de que encerramos esse período de correção pós redução de juros do Fed. Se eu não me engano, hoje tem um discurso do Jerome Powell, vai ser muito importante, porque esse discurso dele pode dar uma direção ao mercado. Acho que por isso que nesse mercado de risco, mercado volátil, houve um pouco de venda, justamente não só a manipulação, mas muita gente pode ter vendido pensando em quem sabe já chegamos no topo, né? E a gente tem que seguir observando. Eu continuo projetando que outubro e novembro teremos uma alta maravilhosa. Eu continuo projetando que a gente vai chegar a 134 mil no Bitcoin. A gente vai bater acima de 6 mil no Ethereum. A gente vai conseguir chegar acima de 40 mil na Chainlink. Isso é o que eu projeto para o meu dinheiro. Entenda bem. E se não chegar, é o meu dinheiro.
Você tem que fazer o seu estudo, fazer a sua projeção, traçar suas linhas, sua FIBO, para tentar entender para onde o mercado vai. Eu trago como eu estou enxergando o mercado, ok? E claro, tem sempre os apressadinhos que logo depois do anúncio do Fed, como o Bitcoin subiu, já foi logo apressado dizendo que eu errei. Tá aí, ó, o errei, ó. Um caminhão de tapa de mole na cara dele. Cara, não seja apressado. O mercado tem momento certo e você tem que seguir o seu racional focando aí. Tivemos várias criptos aí que caíram. Olha só. A Polygon entrou no porquinho buchudo aqui de novo. Aí tocou a 0,61 de FIBO novamente aí. Me pediram várias criptos aí, ó. Nier tocou também de novo a zona interessante de compra aqui, que era entre a 0,61 e 0,5 aí, dando oportunidade de entrada. E olha só, sustentou justamente em cima da nossa linha roxa aqui, que era uma linha de oportunidade de entrada aí. Eu me lembro que a gente mencionou outras criptos na live de sábado. Deixa eu ver se eu me lembro aqui de algumas outras criptos que a galera pediu aqui. Mas enquanto isso, deixa eu dar uma olhada em outras aqui. Sui, olha só, foi justamente na 3.23, entrou na nossa zona do porquinho buchudo aqui para compra da galera, ok? Também foi outra que deu uma excelente oportunidade aí. Deixa eu ver alguma outra aqui que eu me lembre que a galera me pediu aí para dar uma olhada. Solana entrou aqui nos 220, zona de compra, mas a zona principal que ela poderia chegar era essa região dos 186, e nesse caso a gente tem que ficar de olho porque não sabemos, nem eu, nem você, nem ninguém, que essa correção, manipulação ou não, já terminou. A gente não tem essa noção. O que nós temos de informação é que sempre após o anúncio de corte de juros do Fed, nós temos queda no mercado, para depois sim o mercado dar uma subida parabólica que pode durar 2, 3 meses aí. Então a gente está tendo essa correção agora. Quando vai iniciar a alta, continuo com aquela projeção aqui dessa datazinha, ó, a partir de 6 de outubro. 6 de outubro, para mim, eu começo a ficar de olho no mercado com o Bitcoin tentando ir buscar aqui a região dos 134 mil dólares, ok? Como se ele viesse a partir dessa data aqui de 6 de outubro, ok? Então eu vou continuar de olho e a minha projeção, o meu estudo, o meu foco é para isso aí. A gente teve aí, que eu também tinha mostrado para a galera e a gente tinha que ficar de olho, na região aqui, que era os 114 mil de liquidação do mercado. E o mercado foi lá e liquidou realmente toda essa área, cerca de 1 bilhão de dólares foram liquidados aí. O mercado está completamente vermelho, a gente não tem quase nada de interessante para olhar. Até uma Pump Fan, que eu ainda consegui fazer um tradezinho, botar aí uns 13 a 14% no trade de futuro dela, mas sempre com stop. E aí na queda dela eu fui estopado no lucro, né? Você não é estopado perdendo tudo, não. Quando você faz um short ou um long, você tem que ter sempre o seu stop e ir subindo ou melhorando o seu stop para ter lucro. Curve 12%, Doge 10%, a própria Aster caiu aí, ó, nessa de 1 hora. Vamos ver como está em 1 hora. Ó, em 1 hora algumas estão se recuperando, mas a OG que lançou agora já meteu 12% de correção. Então espero que vocês tenham vendido aí. Quem pegou o airdrop ou o TGE dela. Você tem a Aster aí caindo 5%, é natural. Essas criptos subiram muito. Essa daqui mesmo foi lançada agora
ela praticamente ela foi lançada ontem ou foi anteontem aí. Ela nem tem tanto tempo de gráfico. E ela chegou a bater 5 dólares e 34 e agora ela entrou naquele período de correção aqui da OG. A Aster explodiu também, foi muito bem, lançou a 12 centavos, chegou a 1 dólar e 80, pô, altíssima, como diz a história, 800 e poucos por cento, ela já está até agora, fez uma pequena correção, só que a gente vai explorar mais esse protocolo essa blockchain aí que está surgindo para realmente mudar muita coisa. E praticamente é isso, gente. Hoje o vídeo não tinha muito o que eu fazer, era mostrar a vocês que está seguindo a sequência daquilo que nós projetamos, que nós estamos trazendo para vocês desde da semana passada, e na verdade isso do mês de setembro. Nós estamos falando desde o início de setembro, nessa grande possibilidade de ter um setembro vermelho aí, com correção de 15% no Bitcoin do topo ao fundo. Ele já chegou perto, chegou a 13 e pouco, e agora outras criptos estão perdendo e sofrendo mais, e o Bitcoin está se mantendo firme, e seguimos com a nossa meta. Outubro e novembro, principalmente a partir de 6 de outubro, é o momento onde eu vou focar forte no mercado para observar o início de realização de lucro. E claro, eu vou estar trazendo tudo isso para vocês. Então, se você quer acompanhar e ver as projeções que nós estamos fazendo, principalmente para proteger ou gerar mais lucro com o meu capital, eu te convido a estar inscrito aqui no nosso canal, assinar as notificações, deixar sempre o like, comentar, é muito importante, cara, você comentar, comenta qualquer coisa, comenta qualquer Bilu Blues. Não, Bilu Blues é fraco, né? Bilu Blues é fraco. Comenta algo tipo, tô comprado, tô vendido, tô no lucro, tô lascado, qualquer coisa desse tipo assim. Porque o YouTube, dessa forma, ele leva o vídeo mais a você, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos, tamo junto. A gente vai trazer mais coisas importantes. Talvez hoje ainda saia vídeo, mas com certeza amanhã a gente tá junto aqui novamente. Deus abençoe a todos.